Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ADTRcast, que é o seu podcast falando sobre gestão pública, contabilidade pública e tudo que tem a ver aí na área pública. Hoje estamos com um convidado especial, né? Meu amigo, que queria já antemão agradecer a disponibilidade e o tempo, né, para vir aqui conversar um pouco com a gente sobre a gestão pública como um todo, né? Estou aqui com o André. André, muito obrigado. Obrigado eu. Pela disponibilidade. O André, que é contador, é pós-graduado, né, em auditoria, controladoria e finanças, mestre em contabilidade e administração, já é um contador público com grande experiência, hoje secretário municipal de administração, André, é isso? Isso, administração e finanças. De administração e finanças. E planejamento. E planejamento, que é um tema que cabe muito aqui, né? Planejamento. Pois é. Né, pra gente conversar um pouco sobre gestão. Andrezão, meu irmão, muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez, né? Conversar contigo sempre é muito bom, porque aqui é uma troca de conhecimento grande, né? Ótimo. Quero agradecer aí o convite aí da DTR, que vale ressaltar que é uma parceira de gerações, né? De gerações, né? É verdade. Começou aí com minha mãe, Barroso, e aí continua uma excelente relação, uma parceria aí de muitos anos, uma relação profissional que tem se tornado uma relação também pessoal, tanto contigo, com a Érica, com a Vilena. Pessoal, a equipe toda da DTR, que é sempre muito calorosa com a gente. Obrigado, André. André, nós vamos bater um papo aqui sobre gestão pública, né? Que nós estamos com esse projeto aí para a gente tentar levar esse tema, né, para o mundo aí da internet, né? Que ainda a gente vê que falta um pouco ainda aí de debate em torno da contabilidade pública, da gestão pública. Então, a DTR trouxe a DTRcast, né, pra gente ter esse tema. Excelente ideia. E aí, André, o que acontece? Aí a gente conversa às vezes com alguns estudantes, cara, rapaz, eu não sei o que é que eu vou fazer, porque não sei nem se eu tô gostando de contabilidade, né? Porque é uma dor que todos nós, enquanto fomos graduados lá na graduação, sentimos, né? Verdade. E aí eu queria que a gente conversasse um pouco até para essa turma, qual foi a tua experiência, como é que tu eu vou fazer contabilidade, vou atuar aqui nessa área, como foi tua trajetória aí dentro da contabilidade? Pô, muito interessante, cara. Primeiro, dar os parabéns para vocês por essa iniciativa, trazer esse tema que muitas das vezes muitas pessoas têm aversão, falar de contabilidade e ainda assim de contabilidade pública, né? Parece até um tema muito chato de se falar e trazer para os moldes aqui do podcast é sempre muito interessante. Então, parabéns à DTR por essa iniciativa. E contar um pouco da minha história... para mim é contar um pouco da minha vida, né, obviamente. Assim, primeiro que eu acho um pouco descomunal, você ali tá com 17 anos, saindo da escola e ter que escolher algo que você vai fazer pelo resto da sua vida. Então, assim, é uma escolha de grande impacto e que muitas das vezes você não está preparado. Então, é muito normal você fazer um curso e não se identificar e ter que mudar e começar e não terminar. E eu me deparei isso quando eu fui professor numa faculdade. Eu vi muita gente ali que sabia o que estava fazendo. Algumas pessoas não tinham a mínima noção do que estavam fazendo. E é um desafio também, né? Da aula. E a gente compartilhou dessa experiência. Cara, vai para dentro da sala de aula para ensinar contabilidade ali. É verdade, porque ali tinha gente ali que tu sabia que, cara, ainda não se encontrou, né? Mas você tinha que lecionar. Então, na verdade, já tinha uma influência familiar, né? Minha mãe, como tu sabes, já atuava na área. Mas desde Inclusive, pequeno... um abraço para a dona Ana Ruth. Vou passar para ela esse podcast. E eu sempre dizia aqui para os estudantes que vão estar ouvindo, que eu sempre dizia que ia ser tudo menos contador. Por quê? Porque na época da minha mãe, ela não tinha escritório, fechava os balanços em casa e era naquela máquina de datilografar. E aquele período de prestação de conta, que a gente conhece muito bem, era um barulho louco à noite, que ela estava ali batendo. Eu falei assim, rapaz, eu quero ser tudo na vida, menos isso aí, né? Menos contador. E aí eu não só escolhi ser contador, como eu escolhi ser contador público. Então, foi muito interessante. E eu fui na certeza de que eu queria contabilidade pública. E iniciei a carreira realmente ali no escritório, trabalhando, iniciei fazendo a contabilidade de uma Câmara Municipal, que é algo menor. Comecei do básico mesmo, juntando papel, arrumando papel, fazendo conciliação bancária. Depois eu evoluí ali para acessar o sistema, para lançar Pegou lá os papéis na mão. Para poder lançar ali uma receita, lançar uma transferência, lançar um pagamento extra orçamentário.
e até eu começar a classificar as despesas, né? E eu botava lá a fichazinha lá na despesa, e aí eu tinha que levar para minha mãe para ela poder dizer se estava certo ou estava errado. E aí de mim se tivesse errado, mas a minha carreira começou assim, foi assim, bem mesmo ali do início de tudo, e foi um aprendizado muito bom. Aí, André, então começou nessa área manual e ficou sempre na área pública ou tu teve algumas experiências Pronto. E aí em outras áreas? Foi interessante, assim, minha carreira foi evoluindo de uma forma bem interessante na contabilidade. Eu trabalhei, iniciei assim, logo que entrei na faculdade, no escritório, fazendo a contabilidade mesmo das prefeituras, câmaras municipais, sempre atuando na área pública. Em 2012, eu decidi tomar um outro rumo, Herbert. Foi algo que, para mim, eu tive que foi um divisor de água na minha vida e divisor de água na minha carreira profissional. Eu iniciei fazendo, em 2011, eu dei um estalo e eu decidi fazer alguns processos seletivos para entrar nessas multinacionais, aqueles processos seletivos de trainee. Sim. Ali, sem filho, uma perspectiva ali de querer morar em outro estado, em outro país. Ter outras experiências. Outras experiências, ali já estava ali meio consolidada no escritório, mas queria experimentar algo novo. Em 2011 comecei a fazer as provas, você sabe que não é realmente um processo profundo, complexo, muito competitivo, são poucas vagas, muita gente querendo entrar num mercado super mega concorrido, que é o da região sudeste, ali de São Paulo, Rio de Janeiro, e entrei. O processo que eu entrei foi justamente de uma empresa de auditoria, que se chama a PwC, e eu sempre digo para os meus alunos, dizia para os meus alunos na faculdade, gente, fiquem atentos a essas oportunidades. Porque a gente reclama que não tem oportunidade, tá aí, é uma oportunidade, você se inscreve e você vai fazer provas, são várias etapas, e aí você tem etapa de contabilidade, de parte interpessoal, inglês, que é algo que é essencial para você, contador que está iniciando sua carreira, não deixe de estudar inglês, parece aquele papo de gente velha, não, mas é uma realidade. Então, uma empresa dessa, uma multinacional, uma empresa que tem uma sede na Inglaterra, se eu não tivesse o inglês, eu não teria passado. E principalmente continuado, porque eu tinha que atender clientes em inglês. Então, passei na PwC para entrar como um auditor trainee ainda. E aí, por destino da vida, eu tinha uma imensidão de carteira de cliente lá. Eu lembro que eu fiz auditoria na Alcoa, fiz auditoria no Banco Itaú, na TIM Celulares, e depois de um certo período, eu fiquei na auditoria de órgãos públicos, Herbert. Então, assim... tudo te puxava, hein? Me puxou, assim, como um imã. Quando eu percebi, eu estava ali auditando órgãos públicos, órgãos de economia mista, e Eletrobras, Petrobras, essas empresas que tinham capital misto ali. Então, acabou que eu me vi fazendo auditoria em órgãos públicos. Então, porque... No primeiro momento você faz o que eles chamam de job rotation, né? Que você passa ali por todos os espaços. Então, experimentei ali instituições financeiras, experimentei ali empresas privadas, experimentei empresas públicas e aí decidi ficar na pública, porque eu sabia que um dia eu ia voltar. O bom filho a casa retorna, né? Foi justamente isso. Então, assim, para mim foi uma divisor de água na minha carreira lá que eu consegui visualizar a contabilidade de uma maneira diferente, porque eu estava ali do lado do auditor. Então, ali discutindo com gente que sabia muito mais do que eu lembro muito bem que uma vez eu fui fazendo auditoria, e aí, numa dessas empresas da Petrobras, naquele auge daqueles problemas lá de 2013, 2014, e aí eu tinha que falar com um contador lá numa dessas empresas. E o contador... ele tinha pelo menos o dobro da minha idade de contabilidade. Não era de vida, não. Se fosse de vida, era tranquilo. Era de contabilidade. Eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou dizer para esse cara que esse registro, bem aqui, essa provisão está errado? Esse cara aqui está 200 anos aqui, só nessa empresa, tem o dobro da minha idade. Mas com muito jeito, com muito manejo, eu fui contornando, e eu escutava mais do que falava. Essa era a realidade. Mas foi um aprendizado muito grande, assim, eu digo que minha carreira evoluiu muito nesse período, olhei coisas que eu não tinha, não faz parte da nossa realidade aqui no Maranhão, em relação à parte de contabilidade, a parte de demonstrações contábeis, a parte principalmente de controle interno e planejamento, que é um assunto que a gente vai abordar aí. Então, assim, minha carreira
foi tomando esse rumo. Então, comecei no escritório, tive essa experiência, trabalhei 1 ano em São Paulo, depois fui transferido para o Rio, passei um tempo fora, né, estudando, reforçando o inglês também na área de contabilidade para poder atender alguns clientes que precisavam ter esse segundo idioma. Mas decidi voltar para uma boa causa, para tocar o escritório, que hoje eu sou sócio junto com minha mãe. E eu estou muito feliz e muito satisfeito. Hoje eu posso dizer, Herbert, que hoje eu estou no melhor momento da minha profissão. Estou nesse desafio novo como secretário, mas continuo muito firmemente como contador. E eu falei assim, pode me apresentar como contador, porque eu gosto de dizer que eu sou contador, porque é isso que eu vou ser mesmo. Até o resto da vida. O resto da vida, né? O cara pode passear em outros lugares, mas... mas contador, e eu faço com muito gosto, muito prazer. Pô, que massa, é uma experiência grande, né? Você ter esse caminho percorrido dentro da parte de auditoria também, que é um dos campos aí para os estudantes, o campo da contabilidade. Sim. Certo? Como o André colocou aí, às vezes os caras abrem vários editais, né, André? É comum. Comum agora no segundo semestre, tá? Uma dica para você, estudante de contabilidade, administração, que estiver nos ouvindo, de engenharia também. No final do ano, nesse período de entre setembro até dezembro, essas empresas elas abrem esses processos seletivos, é de graça para você se inscrever, você se inscreve, e aí você começa a participar dessas provas que são online, e aí chegando umas etapas finais, é presencial, e aí você tem que viajar, mas vale muito a pena. Então eu super recomendo é uma experiência não só profissional, mas uma experiência de vida, né? De vida. Você lidar com outras pessoas, com outras... Você conhece o mundo, é o mundo, né? Outras culturas. Outras culturas, é o mundo. Então, assim, tinha dia que eu trabalhava, assim, com gente de pelo menos 3 ou 4 países juntos, assim, entendeu? E aí cada um falava a demonstração de um nome, né? Eu lembro, até o agente brasileiro, né? Eu lembro que o paulista fala DRE, né? E a gente fala DRE, né? Aí eu brincava, cara, porque vocês falam francês, né? DRE. E aí eu falava DRE, eu não entendia. Aí os outros lá, de outros países também ficavam assim, entendeu? Gente, peraí, vamos escrever aqui. O que Nós estamos né? falando da mesma demonstração, a demonstração do resultado do exercício. Vamos lá pra gente poder auditar a mesma coisa. Então foi uma experiência maravilhosa. Muito bom. E André, e aí retorna aqui pro nosso Maranhão, né, para voltar pro escritório e aí trabalhar com a contabilidade pública na veia. Ponto. Né? Foi realmente quando eu voltei mesmo fazendo contabilidade na veia mesmo. Voltei já com uns contratos de prefeitura, de Câmara Municipal, e voltei para ativas de uma forma um pouco mais diferente. De uma forma mais gerencial, observando o impacto, o efeito dos lançamentos contábeis. Mas isso é uma etapa mais lá na frente, né? Nós vamos discutir que é importante, isso é importante. A gente tem que saber o beabá aqui, como fazer esse registro, por que é registrado desse jeito, para a gente chegar lá na frente, analisar de uma forma um pouco mais diferente aquilo que a contabilidade pública produz, né? Nas demonstrações. Enquanto tu tocou nesse assunto, eu ia até comentar ele mais na frente, mas tu já tocou aí, vamos aprofundar nele Bora. Aqui. Essa questão da visão do contador, né? E quando o André volta, na verdade foi aí que a gente se conheceu, né? Porque aí a gente se conheceu nessa área pública e tal, e aqui eu e o André passaram horas e horas discutindo contabilidade, não é? Verdade. Vendo assim, demonstração, mas o que isso aqui é assim, é assado. Onde que o sistema consegue me dar informação. Onde é que busca isso, como é que a gente ajusta e tal. E isso foi uma troca, André, importante, porque eu aprendi muito também, né? Com a tua experiência, da gente ver essas cobranças que se tinham. Eu disse, rapaz, deixa eu estudar isso aqui, senão não vai dar certo. Então, foi muito importante. E aí, André, com esse desenvolvimento tecnológico que tem hoje, porque hoje é tecnologia, meu patrão. Então, eu tenho certeza que essa experiência que você teve fora, né, nessa parte de auditoria, teve contato lá com tecnologias diversas. E hoje, a tecnologia, cara, é presente. Hoje, que na palma da mão, a gente vê que faz tudo na palma da mão, né? Transferência, fala com um cara lá do Japão, abre uma live pro mundo todo assistir, tudo na palma da mão. E aí, consequentemente, a profissão contábil, o profissional contábil, ele alterou, cara. Ele não é mais aquele cara que tá lá amontoado um monte de papel, né, e tal, tentando classificar. O caderninho debaixo do braço. Pô, a visão do contador é essa visão consultiva, é isso que você tá dizendo. Então, assim, quando tu chega para implementar esse processo, como foi? Qual foram os desafios que tu enfrentou? Ou foi tranquilo? Eu lembro, assim, Herbert, que um primeiro desafio foi a questão em relação ao cliente, né?
O cliente que eu estava lá nessas empresas era um cliente que tinha um nível de critério muito grande, assim, porque eles sabem já do impacto em relação à parte contábil. E aqui a gente precisa trabalhar ainda, né? Isso aí é um trabalho de formiguinha, de construção, do convencimento que nós agora falando aqui do nosso cliente, que não são os prefeitos, são os presidentes de câmaras, são secretários municipais, são presidentes de órgãos públicos, né? Da importância que é você ter uma contabilidade que funcione de forma tempestiva, de forma que se adiante para as tomadas de decisões. E esse foi um fator que me chamou muita atenção na minha volta, e o outro, sem sombra de dúvida, foi a parte de sistema. Eu esqueci de contar um pouco da minha carreira, que antes do escritório eu cheguei a trabalhar numa empresa, que era como se fosse uma concorrente da DTR, que eu dava suporte no sistema. E assim eu aprendi na marra lá, mas sistema para mim sempre foi algo que fez parte de conduzir, de trabalhar, de utilizar esse sistema, sempre foi algo que eu sempre gostei. E lá nessas empresas, antes de a gente fazer a auditoria das demonstrações contábeis, a gente auditava o sistema. Esse sistema é confiável. Sim. E a gente usava alguns procedimentos, algumas técnicas de auditoria, algumas inteligências artificiais na época, isso estou falando de 2013, 2014, para testar aquele sistema. E às vezes não era qualquer sistema, era um SAP da vida. Que é pancada. É um sistema assim que a gente tinha que testar, a gente ficava até com vergonha de testar o sistema. E o cara é uma estrutura do tamanho do mundo. É, uma estrutura do tamanho do mundo, cara. Assim, então era um sistema totalmente validado no mundo todo, mas era regra, né? E era pré-requisito da auditoria você testar os sistemas. Era um dos itens lá de trabalho. Era trabalho, no planejamento. Porque se você identificasse alguma falha no sistema, pode ver a importância do sistema de contabilidade, dos sistemas informatizados, você está falando de inteligência artificial, é que se esse sistema falhasse, se a gente encontrasse um problema no sistema que fosse pervasivo, ou seja, que geralmente quando você encontra um problema no sistema, você não sabe até onde pode ir, a auditoria era parada. Você não continuava. Já aconteceu. Uma vez a gente foi fazer um teste de acesso. Quem estava acessando o sistema contábil quem poderia fazer as provisões, fazer registro de baixa naquela empresa. E a gente encontrou ex-funcionários ainda acessando. Então, assim, a auditoria nem avançou. Porque, vamos parar bem por aqui, vocês estão com um problema pervasivo, o sistema de vocês está permitindo que pessoas que não fazem mais parte do corpo estão acessando a contabilidade de vocês, e aí? O quanto que eles já mexeram? Nos provem. Se não mexeram, ou se mexeram, me quantifiquem para a gente poder continuar. Então, o impacto da inteligência artificial, dos sistemas na contabilidade, ele é gigantesco. E o contador, você contador, não pode ficar de fora, você não pode ter medo das coisas novas, de um podcast. Tem gente que não ouve podcast, mas podcast, gente, é isso. O mundo está caminhando para isso, não tem como. O mundo está caminhando para a inteligência artificial, porque, eu hoje, como secretário, eu preciso de informação o tempo todo. Então, e a gente lá utiliza o SCPI. Fala SCPI. A gente não utiliza o SCPI porque assim, eu preciso dos relatórios o tempo todo. Eu sou demandado por vários secretários, eu posso falar, eu estou adiantando uma conversa, mas só para antecipar aqui essa questão do sistema, que eu preciso de informações de várias secretarias ao mesmo tempo, porque como eu estou ali na Secretaria de Administração e Planejamento, é a secretaria ali que está no meio, né? Está no meio. É o coração. É o coração. Então, assim, eu preciso ter informação de tudo. Então, um sistema que consegue fornecer para mim relatórios suficientes para eu poder dizer assim, não, vamos ou para, ele é essencial. Essencial. Então, é dessa forma que eu vejo os sistemas de tecnologia. A tecnologia. E aí, André, é um debate que a gente tem isso profundamente, debate nos parques tecnológicos e tal, nos fóruns, que é o seguinte, que a inteligência artificial, ela é uma realidade dada, né? E essa realidade, ela é o futuro. Então, é uma nova estrutura de desenvolvimento de software, de sistemas, que é o objetivo que é meu patrão, otimizar os processos, garantir. Não é substituir profissão, porque o contador não vai ser substituído nunca. Agora, os processos vão ser otimizados. Imagina só, por exemplo, hoje, o próprio SCPI, ele já faz a questão das baixas de pagamento automatizada, através de retornos bancários, né? Mas já imagina a evolução que no momento que você paga uma despesa no gerenciador lá do banco, automaticamente via
já cai no sistema de contabilidade, já está baixo ali, não precisa nem ter da interferência humana. É o que está caminhando, é o que está apontando. Então, os processos eles estão sendo automatizados. E aí, diante dessa nova estrutura tecnológica, como é que nós, profissionais da contabilidade, vamos se comportar? Certo? Por quê? Porque a tendência, não muito distante, é que os trabalhos operacionais de classificação, cara, eu aposto que a tecnologia vai otimizar isso aí. Em termos práticos, Hermes, um exemplo, o sistema da Fiorilho hoje, ele consegue aglutinar vários moldes, assim, vários pacotes, né? Então, você tem contratação, você tem a parte de contábil, você tem a parte de patrimônio, a parte orçamentária. Isso. Então, assim, antigamente, vários módulos, né? Essa palavra tinha subido na minha cabeça aqui, mas vários módulos. Então, antigamente, eu tinha que preencher o módulo de licitação, depois preencher o módulo contábil, depois preencher o módulo de patrimônio. Hoje em dia, se você preenche um e tiver interligação com o outro, automaticamente já vai acessar. Então, você já diminui o tempo. Isso já otimiza. Já otimiza. Agora, vamos imaginar, na nova perspectiva tecnológica da inteligência artificial, muitas das coisas que a gente contabiliza, ainda operando ali, eu preciso pegar a despesa, isso sendo automatizado pela própria inteligência artificial. Que é o futuro. Ela já existe, mas é o futuro, cara. Sim. Então, assim, nós, contadores, como é que nós vamos estar diante disso? Aí, aquela história, né, da tua experiência aí no mundo e tal, em outros estados, na auditoria, entendendo a tecnologia, né, daquela época e de hoje, que já evoluiu, se a gente fizer o ganho para cá, o comportamento, ou seja, que é o contador, o cara ativo, consultivo, orientando, no caso da gestão pública, orientando a gestão para tomada de decisão estratégica. Com certeza. Né? E a inteligência artificial, eu tenho só um adendo em relação a isso, ela só é inteligente por causa da ação humana. Perfeito. Por causa da ação humana. Então teve alguém mais inteligente que a máquina que programou aquela máquina para poder pensar, né? Ou fornecer aquela informação que você queria. Tem uns caras aí, eu não sou muito escatológico, não. Tem uns caras aí que vai acabar tudo. Não, eu também não vai. Eu também não tenho isso essa... aí cara, pelo amor de Deus, é lenda. Que vai acabar. Então, assim, por que eu tô falando isso, Hermes? Porque também não adianta você sair da faculdade e aí querer mexer no sistema, porque acha que a contabilidade é mexer em sistema. Não. O sistema ali, ele é uma ferramenta para você utilizar, mas você precisa entender o que está por trás daquilo. Então, a teoria, né, que muitas vezes é renegada ou é botada de lado. Eu cheguei, antes de iniciar aqui o podcast, estava falando para a Herbert que eu estava com uma dúvida contábil ontem com um contador, a gente foi estudar, cara. Eu peguei um livro, cara, para poder estudar. Porque eu sabia que esse livro já tinha lido, que tinha essa resposta. Então, eu não fui nem para a internet, eu fui para o livro, cara. Então, assim, ler uma lei de 64. Reflete, vê a estratégia. Então, uma lei que é 4.320. Então, assim, a contabilidade pública, ela tem essa vertente tecnológica, mas eu também quero alertar você, contador, que você precisa estar na frente para que você não fique para trás. Exato. Aí é o X da questão. Esse aqui é o negócio. Esse é o X da questão. Que é o contador que eu brinco, é o contador ativo. Consultivo. O cara que vai parametrizar ali para o cara tomar a decisão correta da gestão, né? Verdade. Não é aquele cara que está lá atrás, escondido dentro de uma sala trancada, fechado com um bocado de papel, contabilizando. Não, cara, esse papel... Isso aí já mudou, galera. Isso aí tá lá para trás. E o prefeito, falando agora da realidade pública, o prefeito, ele quer isso. Ele quer alguém do lado dele que possa gerar confiança para ele nas informações e principalmente que ele não tenha problema. Na famigerada prestação de conta, né? Exatamente. Então, assim, e tudo isso perpassa para um contador que ele possa se antecipar, avaliar, fornecer informação para ele durante o ano, olha, a gestão está caminhando para um lado que vai complicar, a gestão não está caminhando para esse lado aqui que vai descumprir esses limites, então vamos botar no rumo certo. É esse contador que nós estamos precisando. Inclusive, para ter uma ideia, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa ali acadêmica, né, na universidade, que é o seguinte, que é para comprovar cientificamente essa visão do contador público. Que é o seguinte, aquele contador que atua efetivamente na gestão, né, orientando, se tu olhar ali os percentuais todos sendo cumpridos, uma execução orçamentária organizada, cumprindo ali o que a lei de responsabilidade fiscal estabelece, com os percentuais e tal, tudo certinho, as políticas públicas que são desenvolvidas nesse município, elas são mais eficientes do que aquele que não tem essa participação. Ou seja, para comprovar cientificamente que o contador, dentro dessa estrutura tecnológica, ativo, o cara que
está ali orientando a gestão, ele tem um papel fundamental. Porque às vezes a gente não pensa, né? O cara está construindo uma escola top lá no município, mas não sabe que por trás daquilo ali houve um planejamento, que houve uma orientação na aplicação dos recursos corretos, né? Que houve a geração de informação para o gestor tomar a decisão de construir aquela escola. Pois é, interessante que eu vejo isso na prática todos os dias. Pô. Todos os dias. Isso é uma realidade muito viva para mim, assim, agora como nesse papel de secretário, porque assim, ó, lá eu tento fazer, a gente tem trabalhado numa contabilidade bem proativa, Sim. se antecipando em relação às coisas, planejando, fazendo um controle desses limites. Porque eu estou falando aqui do município de grande porte, né? Que tem praticamente quase 1 bi de orçamento. São José de Ribamar. De Ribamar. Tem quase um orçamento de 1 bi. Nós estamos fazendo aqui nesse período agora que é de elaboração da lei orçamentária anual. Nós fizemos até a audiência pública na semana passada. E nós estamos trabalhando um orçamento para passar de 1 bi. Então eu não posso chegar em dezembro, dizer que eu vou fazer os ajustes para poder cumprir os percentuais. Lá, a cada bimestre, eu preciso analisar isso. Então, a política pública, o contador, ele passa, a importância dele é eu fazer o planejamento que 25% do recurso que eu arrecado, eu tenho que jogar para a educação. E aí, o que eu fiz? De uma forma administrativa, nós abrimos uma conta de contrapartida da educação, que é o MDE. Sim. Então, caiu o recurso, a cada 15 dias eu faço o que eu chamo STB, jogo 25% para essa conta. Então, um planejamento financeiro bem organizado, né? Então, lá, eu já sei que aquele dinheiro ali, ele só pode ser para educação. Então, quando o prefeito fala assim, poxa, eu quero terminar uma reforma de uma escola. E aí eu falo assim, não, olha, de recurso disponível tem esse recurso do Fundeb, aqui, tem lá os 15% do VAT, tem uns 30% aqui do recurso do Fundeb das transferências normal, ainda tem esse recurso do MDE, uns 25% de tudo que a gente arrecadou. Onde é que você quer fazer? Então, eu digo para você, agora tu tens esse volume de recurso para poder fazer essas reformas. Então, isso é uma política pública. Total. Isso passa por é por isso que a importância do contador em poder fazer essas transferências, que aí você consegue planejar. Então, hoje eu estou planejando um orçamento com o recurso do Fundeb e mais os 25% de tudo que se arrecada. Isso eu estou falando de educação, na saúde. 15% da saúde. E que lá a realidade de Ribamar não é 15%, é 30%, no mínimo. Porque a saúde é caro, você manter o funcionamento da saúde para um município desse. Então, assim, eu já sei que 15% é insuficiente. Então, pelo histórico, pelo planejamento, a gente já faz uma média de 30%. Que é o que nós passamos no mínimo. Tem meses que chega até 40%. Massa. Mas eu tenho um histórico, então na hora que eu fazer o orçamento, Herbert, eu já sei que tudo que a gente arrecada, pelo menos 30% também vai para a saúde. Então, na hora do orçamento da saúde, eu consigo lá distribuir dessa forma. E André, e aí é o contador atuando, né, ativamente na estrutura de planejamento. Perfeito. Né? E aí entra orçamento, por exemplo, que aí, acredito que a própria experiência, nós conversamos aqui do SAP, né, da auditoria, que tem parte de orçamentária, mas aí na parte empresarial. Então, quando tu vem com essa experiência, que encontrou uma realidade que muitas vezes o planejamento não é lá uma preocupação. E aí, como foi montar esses orçamentos, discutir essa estrutura de planejamento e tal? Porque, assim, é primordial. Aí, para os estudantes ainda que estão entrando, é onde tudo começa. É verdade. O orçamento, ele não tem como, assim, você precisa planejar para poder fazer qualquer coisa, né? Então, assim, o desafio é tirar da cabeça dos gestores, né, que o planejamento é uma peça fictícia. E no Brasil, falar de planejamento, o brasileiro que deixa para enviar a declaração de imposto de renda no dia 30 de abril, às 23 horas, entendeu? E reclama porque o sistema está falhando. Você, meu amigo, tá... Um monte de gente enviando nesse horário, no último minuto aqui. E você... É uma mudança de cultura, e mudar a cultura não é fácil. Você mudar uma cultura de uma empresa, você mudar a cultura de uma região. O que eu digo é que nós temos que iniciar essa cultura nessa nova geração. Isso. Você que está na faculdade, está saindo da faculdade agora, você já tem que sair daí com uma cultura diferente do que tinha 10, 15 anos atrás. Cara. Não dá mais para fazer as coisas de forma não planejada, Everton. A gente sabe que os órgãos de controle, a gente acompanhou junto a evolução
né? Tô falando aqui dos órgãos de controle do Estado, aqui que fiscaliza as prefeituras e câmaras municipais, que é o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, o quanto que eles evoluíram nas cobranças, em sistemas, nas tentativas, acertaram, erraram, assim como nós, e a gente foi aprendendo junto com eles. Então, assim, hoje eles evoluíram muito. Então, não tem como mais fazer as coisas de qualquer jeito. Tem que estar, o planejamento, ele faz parte e ele é essencial para a gestão. Tem que ter, né? E eu lembro, os caras levavam uma porrada de documentação, né? Do tribunal para prestar conta. Rapaz, eu ainda peguei aquela época lá que o pessoal levava prestação de contas debaixo do braço, cara, para poder entregar. Depois de estar usado um bocado de pendrive. Né? Hoje em dia eu olho um negócio desse, cara, como é que a gente fazia isso? Hoje a gente envia a prestação de conta do escritório, cara. Sentadinho no ar-condicionado. Sentado no ar-condicionado. Só com a internet e o computador. Um aplicativo lá da DTR lá gerando os relatórios lá pra gente. Ajudou, hein? Ajudou demais, cara. Então, assim... Tecnologia, cara. É o caminho. E os órgãos de controle externo estão evoluindo para isso. Pronto. Tecnologia. Né? Eu acho, Herbert, assim, falando aqui um pouco do cenário da contabilidade pública. Acho que é muito importante para você, estudante, entender onde que você está entrando, se você está com isso na sua cabeça. A contabilidade pública, ela teve 2 marcos históricos importantes, né? A gente sabe muito bem que foi lá em 64, quando saiu a 4.320, que é uma lei válida até hoje, de 64. Então, para vocês terem uma noção. E lá nos anos 2000 com LRF, né? O que eu escuto falar, né? Porque, enfim, eu não peguei esse período antes da LRF, né? Não de trabalhar, é que as coisas eram realmente muito frouxas, né? E foi um marco importante. Então, lá em 64, uma lei que vale até hoje, que a gente utiliza para tudo ainda na contabilidade pública. E a LRF, né? Que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela colocou mais normas, né? Definiu mais limites fiscais. Ela introduziu ali uma estrutura de governança mínima né? Para que se pudesse ter um controle. Só que nós já estamos falando de uma lei que já tem quantos anos? 33 anos, né? Nós estamos em 2020. Não, 23 anos. 23 anos. Então, assim, o que eu penso hoje é que já precisa ser discutido uma nova lei. Um novo formato, uma nova forma de você exigir do gestor, tanto na transparência, e aglutinar isso numa lei só. Uma lei só. Acho que está na hora da gente discutir, os limites definidos ali na LRF. Será que esses limites lá de 2000 são aplicáveis para em 2023? Hoje. Então, nós estamos passando aqui de 2020 para 2023, nós passamos aqui por vários tipos de governo de esquerda, governo de direita, passamos por crises econômicas fortíssimas. Nós estamos hoje numa realidade, Hermes, que 51% dos municípios maranhenses, municípios do Brasil estão endividados, no vermelho. Então, realmente é um cenário... E aumentando despesa e muitas vezes reduzindo receita. Aumentando despesa e reduzindo... Que é assim, é aquela coisa, o cara se acostuma com dinheiro muito, agora com dinheiro pouco é difícil. Então, assim, está na hora de a gente discutir, a gente debater uma nova lei, algo que pudesse realmente nortear e trazer a realidade. Então, o cenário da contabilidade pública, ele vem evoluindo durante esses anos, e eu acredito que talvez na hora que você sair da faculdade, daqui a 2, 3 anos, possa ter algo que mude. Então, o contador, ele precisa estar o tempo todo se atualizando. Não tem como. E parece que a história é mamãe falava isso. Não, E não, sem falar que toda hora sai instrução normativa de tribunal, sai portaria de Secretaria de Tesouro Nacional. Aprender a mexer num sistema novo. Então, assim, a gente tem todo o tempo tem que estar nesse... O Sinconf mesmo tem atualizado bem as estruturas dele do relatório resumido da execução orçamentária. Verdade. E do RGF, do relatório de gestão fiscal, a exigência. Introduziu aí dentro de uma estrutura tecnológica nova, viu, André? O ranking de qualidade da informação contábil para os municípios, com a introdução da matriz de saldos contábeis. Então, assim... E tu já viu o resultado do Maranhão, né? Infelizmente, cara. Infelizmente. Isso me deixa muito triste em saber que o Maranhão está entre os últimos do ranking de qualidade das informações. Para você que não sabe, tem um ranking agora que define a qualidade das informações contábeis. Porque eu disse logo no começo, não é só registrar receita e despesa. Não. É você registrar da forma correta, na fonte correta, da maneira correta, e outra, criticar. Vem cá, essa informação extra aqui está indo para minha receita extra, mas cadê a despesa extra?
Então, são coisas... E orientar a gestão. É. Porque tem coisas que é gestão. O cara executou uma despesa ali errada, pagou por fonte errada, enfim. Então, precisa ali aquela história que a gente tá falando, consultivo, ativo. Herbert, tá nós estamos em 2023, o gestor ainda tem que ser convencido em fazer uma contabilidade patrimonial, cara. Isso é um absurdo. Então, uma prefeitura, uma Câmara Municipal tem uma mesa, tem um microfone, tem uma televisão, tu olha no balanço, tu não acha nada. Aí quando tu acha, aí vamos lá, achei a televisão aqui, achei o carro, tá lá o mesmo valor de 10 anos atrás. Cadê a Zero depreciação. Cadê a depreciação? Então, essa análise dessas informações que um contador atual ele precisa ter. A gente aprende na faculdade e é para botar em prática, mas parece que a gente aprende na faculdade e esquece tudo. Porque parece que o sistema leva... sistema toma de conta, é assim. Fala assim, é desse jeito mesmo e acabou. É desse jeito e acabou. Não é desse jeito, a gente precisa mudar. E alguém tem que mudar. Alguém tem que mudar. E aí eu acho também, assim, a gente vê a movimentação dos órgãos de controle externo nesse sentido, apesar de eu achar que deve dar uma aprofundada em mais algumas coisas, né? Justamente para a gente ter essa evolução, mas já estão evoluindo. Então. E aquela história, meu patrão, o cara que não se conectar com isso... Tem vários escritores já, tem escrito sobre... contabilidade de custo, contabilidade patrimonial. Tem um livro até foi do meu orientador no mestrado, o professor João Eudes, né? Que é uma pessoa referência aí no Brasil em relação à contabilidade pública, que tem falado muito sobre contabilidade de custo, contabilidade patrimonial. É uma realidade que não tem para onde. Então, assim, já é uma especialidade dentro da contabilidade pública, porque virou um tabu tão grande que agora vai ter que se criar uma pessoa para poder trabalhar isso. Trabalhar isso, é verdade. André, e a Fiorino tem sistema. Tem aí, ó. Aí, mexendo, tem um sistema lá. Rapaz, eu vou ganhar um cachê. O modo patrimônio lá já toma tudo, já importa para contabilidade, já faz depreciação, não precisa ter dois trabalhos, né? Tudo já otimizando. André, rapaz, e esse desafio aí de secretário? Né? Nós estamos falando da área técnica da contabilidade, da importância dele dentro como um sujeito ativo ali dentro da gestão. Sim. E aí, cara, secretário, porque aí nós mudamos, né? O gestor agora. Verdade. Né? Nós mudamos aí o foco. Como foi esse desafio e quais são os desafios que tem encontrado na gestão pública? Pronto. Para mim foi um desafio muito interessante, muito diferente do que eu já tinha experimentado, sempre na assessoria, ou às vezes mesmo com servidor mesmo, público. E agora, mais na parte contábil, mas agora na parte de gestão de uma pasta tão estratégica, né, para uma gestão. E lá nessa prefeitura, ela aglutina administração, finanças e planejamento. Então, assim, eu estou com um orçamento, tenho um planejamento ali para controlar a parte administrativa, todas as demandas administrativas da prefeitura e financeira. E tem sido um desafio diário, porque todo dia é uma coisa nova. E a coisa que mais me impulsiona, Herbert, em continuar, é em saber o quanto que esse meu trabalho pode interferir na vida da população. Parece ser um papo de repetitivo. Eu não estou candidato a nada, só eu vou deixar aqui é técnico, não tenho pretensão, eu falo isso de coração tranquilo. Mas quando eu vejo que esse trabalho, que a forma como eu tenho conduzido essa pasta, consegue atingir lá na ponta, é muito interessante. Rapaz, cara. Isso aí realmente é gratificante. Por exemplo, agora mesmo eu estava vindo para cá, eu estava bem aqui na porta, antes de entrar, que eu estava falando com a secretária de saúde. E ela disse, André, tem uma demanda urgente para a gente suprir no hospital. E agora? Então não tinha ninguém hoje, mais na secretaria já estava fechado. Não, vamos dar um jeito. E é uma coisa, é um impacto, é um empenho que eu estava precisando para poder fazer uma ordem de serviço, para poder chegar o produto lá. Então, assim, são coisas assim, contábeis que tem impacto lá. Imagina, se não chega esse medicamento lá hoje no hospital, o hospital poderia ter algum problema muito sério. Se chegasse alguém que precisasse daquele medicamento, não teria. Então, eu falei, gente, vamos lá, vamos fazer essa exceção. Empenha, dá a ordem de serviço e manda para a Secretaria de Saúde para poder pedir para o fornecedor esse medicamento. Então, só se manda a ordem de serviço com empenho. Como manda a lei. Parece esse negócio mágico. Não, gente, tá lá. Tá lá na 4.320, né? De 64. Eu sempre digo, rapaz, de 64. Então, assim, você não tem desculpa para não saber. Então, é isso que tem me impulsionado, Herbert, é saber que essa técnica orçamentária, técnica contábil, consegue interferir na vida de quem mais precisa. Por isso aí realmente não tem preço. Cara, e é uma pasta, administração, planejamento e finanças, né?
que é o coração mesmo, né? Porque isso aí, como tu colocou, tem toda uma estrutura de planejamento que impacta todo o setor. E aquela história, se falha aqui, a política pública lá na ponta falhou. Falhou. Né? Então, assim, imagina o tamanho do desafio, né? Foi, pra gente fazer o PPA, eu lembro muito bem que teve, e assim, eu escuto, assim, eu digo que um dos papéis é escutar. Então, assim, eu escuto o secretário de Agricultura, o de Saúde, Educação, de Juventude, de Assistência, de Cultura, de Esporte, Lazer, porque eu tenho que saber, assim, eles são especialistas nessas pastas, e aí eu tenho que ouvir todos para poder aglutinar isso numa peça orçamentária. Uma peça orçamentária. Que é uma peça de planejamento para a gente poder cumprir com as políticas públicas, cumprir com aquilo que o prefeito prometeu, né, por 4 anos, e assim consequentemente. Então, realmente tem sido um desafio muito interessante. Tem algum projeto que tu destaca assim, rapaz, que a gente fez, ou um projeto dentro do planejamento do PPA, da própria LOA, enfim. Tem. Uma coisa que eu logo percebi, e já é uma coisa muito perceptível em todos os municípios, é a carência de recursos. Sim. Carência de recursos para tudo, para investimento principalmente. Sim. Hoje em dia, na situação que está, na verdade, está mal dando para fazer o custeio. Quanto mais investimento. Sabedor disso, eu busquei outras fontes de recursos. E a gente sabe que tem as emendas, mas as emendas dependem também de uma questão política. E a gente trabalhou e logrou êxito por 2 vezes já de empréstimos. Então, que aí é o que sobra para investir, né? Então esses empréstimos foram 100% para investimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente teve que incluir isso no planejamento e teve que fazer um planejamento contábil, Herbert. Aí que uma via cruz. Né? Uma via cruz. Se eu perdia o número de vezes que eu tive para Brasília para poder discutir com o STN sobre balanço, demonstração contábil. Os caras estavam questionando, Herbert, linha por linha. Por que é isso? E cadê esse valor aqui? Esse valor não bate com aquele lá. A URGF tem que cruzar com o REREL. E as demonstrações todas têm que cruzar. Aí a gente observa, André, mais uma vez a gente batendo o papel do contador. Quem foi fazer essa defesa, olha o que os caras estão exigindo para fazer o empréstimo, um projeto do empréstimo, analisar todas as demonstrações contábeis do município. Quem que vai, meu patrão, defender? O contador. Eu digo que se um dia ainda não tiver... Eu tenho vontade de escrever um livro, eu vou pegar os e-mails que eu troquei com o STN, lá, a gente da contabilidade trocou lá com o STN, lá, um contador, que também me ajudou muito lá, um cara muito competente que está lá na Prefeitura de Ribamar. E a gente trocando e-mail com o STN, e eles discutindo as demonstrações contábeis. Eu, cara, nunca vi uma análise tão completa. E no final, eles dão uma nota, né, para você saber se você está elegível ou não para contrair aquele empréstimo. Então, como ela é a nota CAPAG, né? A nota CAPAG. Então, assim, a gente atingiu a nota máxima, né? Já da qualidade da informação. Top, então, eles fizeram os cruzamentos internos das demonstrações. E nos validaram, até porque a gente estava com garantia, captando empréstimo com garantia da União. Então, a União é o órgão garantidor. Ele não vai garantir para qualquer demonstração contábil. Então, esse já é um alerta aí para os contadores que estão nos ouvindo, de prefeituras. Se vocês pretendem captar recursos para investimentos através de instituições bancárias, a contabilidade precisa estar em dias. Não dá para ficar com aquela contabilidade de enviar as coisas o André estava lá como secretário, mas estava defendendo que é contador, tem conhecimento técnico. Mas 99% dos municípios não tem secretário lá para defender, não. É o contadorzão que tem que ir, né, fazer a defesa, enfim, fazer o parecer técnico ali para... Eu digo lá pro contador, cara, ó, aqui eu sou secretário, mas não tem como. Não tem como. Contabilidade puxa, chama. Na hora que a contabilidade chama, os problemas na contabilidade é André. Eu vou... Tá bom. E eu gosto, eu faço com prazer. Mas esse aí foi um desafio, algo que eu destaco assim, nessa gestão como secretário, que a gente planejou, executou e logramos êxito com 2 instituições bancárias diferentes, em 2 processos diferentes, 100% para investimento. Então, hoje o recurso que a gente tem para fazer drenagem, recapeamento de rua, construção de praça, construção de logadouros públicos, é tudo com esse dinheiro do empréstimo. Entendeu? Então, foi uma forma que a gente tentou de contornar a situação que está hoje. Né? Show de bola, show de bola. Andrezão, eu vou agradecer, cara, que passa rápido, cara. Né? Passa rápido, cara. Conversa boa, passa rápido. Aqui a gente ia ficar até discutindo contabilidade pública e tal, que aí teria aqui um mundo pra gente discutir, né? A questão das demonstrações contábeis, enfim, outra oportunidade nós vamos. Questão hoje muito atenta, a questão da fonte de recurso, né? Que é uma questão hoje... Essa era a dúvida de ontem que eu falei. Era sobre fonte. Fonte de recurso. Fonte de recurso, que aí é o que tá pegando, né? O entendimento em torno das fontes. Né? O STN tem lançado aí
as relações de fundo de recursos, o que é utilizado. Inclusive, nós tivemos uma atualização agora de algumas fontes. Né? Só rápido aqui, falando, o controle das fontes de recursos ele é um papel muito essencial. Na verdade, você tem que estar buscando para que não haja um desvio de finalidade. Entendeu? Então, a fonte de recursos é assim, você olha de onde o dinheiro está vindo e para onde ele tem que ir. É isso, basicamente, em linhas gerais, a fonte de recurso é isso, né, Everton? Ele acompanha, né? É. Acompanha de onde ele veio para onde ele está indo, justamente para não perder. E o órgão fiscalizador quer saber, né, através das demonstrações contábeis. Ele tem como saber disso. Total. Se a gente contabilizar da maneira correta. Exatamente. Essa também que é isso que a questão. Passa. Por quê? Porque a execução na fonte, ela requer uma atenção, uma análise, não só muitas vezes do contador. Por isso a necessidade do contador ativo, porque tem que orientar a gestão. Sim. O cara não pode ter um recurso lá na conta, eu vou gastar aqui assim, assado. Não. Tem que seguir ali. Que às vezes tem a mesma dotação orçamentária, aí o cara quer contabilizar um papel higiênico, material de consumo, aí ele vai, a ficha de material de consumo, aí ele não olhou que aquilo ali era uma fonte de um, sei lá, de um convênio. De um convênio. Sabe, de uma fonte, sem ser a fonte 500, que a gente chama que é a fonte, né, de recurso livre. Então, assim, esses cuidados, aí o contador consultivo... O contador que se antecipa, ele precisa estar atento. E assim, André, com a evolução tecnológica dos órgãos de controle externo, no próprio Tribunal de Contas aqui do Estado do Maranhão, ele vai ter total condição de fazer essas apurações, porque todos os arquivos são eletrônicos, você envia lá o SINC, né, que hoje é o SINC, o Sistema do Tribunal, e está lá. A despesa vinculada a uma fonte. Perfeito. Então, assim, tem como montar todos os relatórios de cruzamento, daí a necessidade de Outro dia no TCE eu até falei assim, gente, isso aqui que vocês estão fazendo é ótimo, mas com uma tabela dinâmica tu consegue identificar e fazer esse cruzamento. Total. Então, o contador não dá mais para fazer a contabilidade como antigamente. Então, um alerta para você, contador, o desafio é que de às vezes você querer, às vezes abarcar o mundo com os braços, né, e não dar conta de querer muitas vezes, né? Pela falta do gestor, André, que eu percebo também, por falta de conhecimento mesmo. Sim. Né? Você sabe, tem muito gestor que não tem o conhecimento, essa preocupação, né? Essa preocupação, que ele precisa ser orientado. É verdade. E às vezes, o contador, muitas vezes ele prefere dar o jeito para atender ali a necessidade do gestor do que orientar o cara a operar. Porque esse jeito sai caro. Sai caro. Por isso, aqui é uma alerta pelo próprio desenvolvimento tecnológico da Secretaria de Tesouro Nacional, do Tribunal de Contas do Estado. Cara, tá cada vez mais difícil. A gente tá vendo a evolução aí, por exemplo, do E-Social com a Receita Federal, né, integrando todos os bancos. O próprio Sinconf é aberto. O tribunal automaticamente aqui, André, ele já consulta o Sinconf e confronta as informações. Então, assim, não dá mais, cara. É aquela história, é mudar o perfil e atuar como vocês estão atuando de maneira antecipada, ativa, dentro do processo de gestão. Cara, obrigado. Queria agradecer aí o tempo, a disponibilidade para conversar com a gente, compartilhar um pouco dessa experiência que com certeza aí mudou a vida de alguém que está nos assistindo, né? Principalmente dos estudantes ou daquele cara que já está na área, mas precisa ainda dar uma aprofundada. Então, assim, por isso que eu fiz questão, rapaz, vamos tentar um tempinho lá com o André, que ele tem muita coisa lá para nos dizer e para contribuir com o nosso projeto. Certo? Então, cara, obrigado. Se você quiser mandar uma mensagem aqui em sua câmera, quiser divulgar a rede social aí do município, da secretaria sua, fica à vontade. Pronto. Primeiro agradecer o convite, né, da DTR, sempre uma parceira, uma empresa que tá de parabéns pela evolução, pela construção desse cenário, dessa evolução. Eu digo assim, não é querer puxar saco não, mas é uma realidade. A DTR acompanhou a evolução da contabilidade pública no Maranhão. Isso é muito sério. Eu falo do Maranhão porque é a minha realidade, né? Então, eu vi a evolução, o crescimento também do sistema, da qualidade das informações, daquilo que a DTR tem fornecido. Então, agradecer esse convite de Herbert, que é um amigo, da Érica, posso falar da equipe toda ali que eu tenho acesso. Eu digo assim, hoje parece que eu não estou mais fazendo contabilidade, que é o pessoal do escritório que liga, mas assim, eu estou por dentro. Então eles me passam aqui as coisas. Eu falei com o Érica, eu falei com o Vilena, eu falei com não sei quem, falei com não sei quem, falei com o Herbert. De vez em quando ele me liga, rapaz, aqui tem um negócio errado. Bora analisar aí. Aí, assim, mas a equipe, graças a Deus, tá bem enxuta, a gente tem trabalhado bem, se falando, tá bem interessante. Então, assim, agradecer e dizer que é um prazer estar falando de contabilidade pública, que é um assunto que meu coração pulsa, porque realmente eu gosto de falar. Meu Instagram André
André, _ Siqueira, _ Santos. É um Instagram pessoal, mas se você quiser adicionar para e mandar alguma pergunta, tirar uma dúvida... Se o cara quiser acompanhar as ações da secretaria lá de Cara, o site da Prefeitura de São José de Ribamar, é um site bem tempestivo. Então, nós divulgamos as ações, prefeitura, sjr.ma.gov.br. Então, super fácil, você botou lá no Google, acha as ações da secretaria, lá tem meu contato pessoal, tem o meu contato profissional, e-mail. Se você é contador, estudante, profissional que queira tirar alguma dúvida, queira fazer alguma parceria, né, Everton? Com certeza. Nós estamos aqui para ajudar e também para a gente captar recursos. Isso é muito importante. Isso é importante. Obrigado, pessoal, que está nos seguindo. Segue aí o nosso canal, ativa as notificações, dá um gostei, né? Porque aqui foi uma aula aqui que nós tivemos de contabilidade. Dá um gostei. Segue a gente nas redes sociais, @DTR Informática lá no Instagram e @Herbert Salles também no Instagram. Você é blogueiro agora, cara. Eu quero aprender contigo. Segue lá no Instagram. Valeu. Obrigado e até o próximo episódio.